pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Vida e Saúde, falando hoje sobre o assunto arritmia. Acompanhe a nossa entrevista. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Pessoal, tudo bem com vocês? A arritmia, você já ouviu falar nesta doença? Hoje nós viemos aqui conversar com o Dr. Cesar, que é cardiologista, ecocardiografista e também pós-graduado em geriatria, para falar com a gente um pouco sobre este assunto. Dr. Cesar, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer estar participando do momento e do movimento de vocês e agradeço o convite de poder falar sobre uma coisa da qual eu gosto muito, tanto que já faz tempo que exerço como profissão. Sim. E afinal, então, doutor, explica aí para quem está assistindo o que é a arritmia. Bom, o nosso coração, até vou aproveitar essa imagem, sempre facilita o entendimento um pouco, embora não seja específica para a arritmia. O nosso coração ele funciona como uma bomba. E para exercer esse trabalho mecânico de bomba, ele tem que ter um comando. Certo. O comando é feito por pequenos canais, como se fosse, digamos, um nervinho, que chega aos átrios, que são as partes de cima do coração, e se espalha pelos ventrículos, que são a parte de baixo, e o ventrículo esquerdo, que é verdadeiramente a bomba de ejeção, contrai e manda o sangue circular pelo nosso corpo. Então existe necessidade de que isso aconteça com um ritmo. Certo. Então um ritmo. Se ele fosse assim, seria uma coisa. Quando ele é regular e com a força da contratilidade, a gente chama de que é o ritmo normal. A pessoa se sente bem e está com saúde. E o coração exerce a sua função de ejetar o sangue que vai a todos os órgãos, a todos os tecidos, a todas as células do nosso corpo. Perfeito. Para você ter ideia, o coração de uma pessoa normal, adulta, em média, ele contrai ou bate, como fala, 100 mil vezes por dia. Quanto trabalho. Exatamente. E isso é feito, digamos, num ritmo regular, que seria o ritmo normal. Quando o ritmo é menor, o coração bate mais devagar, como se estivesse cansado, ele está no ritmo chamado de bradicardia. Quando ele acelera muito, ele dispara, a gente chama de taquicardia.
Então, o ritmo tem uma frequência. E a frequência normal seria entre 60 e 90 batimentos por minuto. É aceito como normal num eletrocardiograma pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de 50 no mínimo até 100 no máximo, ainda como normal. Se o paciente caminhou, a pessoa, mesmo que não tenha doença, subiu uma escada rapidinho, ou muitas vezes o estresse do jaleco branco no consultório do médico ou da enfermeira, Sim, acontece bastante. o coração acelera um pouquinho. Então você vai olhar num eletrocardiograma e vai ter o quê? Vai ter os sinais de um aceleramento. Mas aquilo não representa a doença. Sim, às vezes ela só está nervosa naquele momento por aquela Exatamente. situação, né? Então a gente chama isso de funcional e não patológico, que seria uma doença. Ok. Quando a pessoa dorme, isso acontece com todos nós normalmente. Então, na fisiologia normal do coração, quando você adormece, o teu corpo entra em stand-by. Né? O cérebro diminui o seu trabalho, ritmo, né? os olhos se fecham, respiração se acalma. O coração também, ele diminui os batimentos. E é normal nesse momento chegar até 40 batimentos, 38, 40, e você atura bem dormindo. Mesmo Sim. porque você não precisa, né, de uma tanto movimento frequência maior do coração, porque teus órgãos e teus sistemas todos também estão consumindo menos sangue. Tranquilo. E a arritmia seria, então, quando Quando isso. o coração sai desse ritmo normal, que a gente chama de regular, quando é menos, é uma bradiarritmia. Então, arritmia é um ritmo fora do normal. Certo. Antigamente também se usava um termo disritmia, que é equivalente a uma arritmia. Porque, na verdade, se nós formos estudar a raiz das palavras, arritmia seria sem ritmo, né? Sem. O que não procede na interpretação. É usado esse termo arritmia como se fosse uma disritmia. E quando é acelerado, quando é para mais de 100, é uma taquiarritmia. Muito bem, acho que fica bem explicado assim para as pessoas. E quais fatores quais fatores de risco para desenvolver essa doença na pessoa? Alguma outra doença, alguma condição já genética? Existem as doenças adquiridas ao longo da vida e existem as doenças congênitas. As doenças congênitas são aquelas que a pessoa já nasce com elas. Então existem algumas arritmias, né, algumas alterações do ritmo do coração causadas por defeitos de nascença. Certo. Então naquele sistema que eu comentei há pouco, em que como se tivesse um nervinho, um fiozinho encaminhando aqui, você pode ter muitas vezes a formação, a pessoa nasce com mais do que um fiozinho. Já é uma coisa, então, congênita. É uma alteração assim. congênita e que pode, muitas vezes, facilitar o aparecimento, principalmente de taquiarritmias. Que é o aceleramento daí. Aquelas que aceleram muito o coração, vai a 200, 250 batimentos por minuto e a pessoa se sente mal. Pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, vai sentir muitas vezes mal, sentir palpitações, sentir ansiedade. Às vezes chega e fala para o médico, meu coração parece que vai sair pela boca. Então ele está... Não é só quando vê o amado ou a amada, né? Em muitas situações, ou durante um esforço, um exercício físico, né, que acontece do coração acelerar muito, disparar, então ele vai a frequências muito altas. Existem situações em que o coração acelera, ele vai acima de 100, mas como eu falei antes, são situações funcionais. Né? Tipo a pessoa estar correndo, por exemplo. Exatamente. Ou existem doenças também, como anemia. A anemia, ela causa um aumento do número de batimentos do coração, que a gente chama de taquicardia, e pode ser causado por anemia. Ou doença de determinados órgãos, a tireoide é grande responsável
por arritmias de frequência alta do coração. O coração acelera. Então, o povo comenta muito, tem aquela doença da tireoide que emagrece e que acelera o coração. Esse é um hipertiroidismo, onde é aumentado um hormônio da tireoide. E ele causa uma arritmia. Ou o contrário, existe a doença da tireoide, que é o hipotiroidismo, que é muito mais frequente e é muito frequente entre as mulheres, e que ele causa a diminuição dos batimentos. O coração fica mais lento, ele bate mais devagar, a pessoa ganha mais peso, fica mais sonolenta. Muitas vezes é interpretado até como uma depressão e você vai avaliar, não é uma depressão, é um hipotiroidismo. E o coração bate mais devagar também nessas situações. Por isso, tão importante, sempre comento no programa, ser atendido por um especialista. Tão fácil confundir com uma depressão, né? Tá desanimado, já de repente vai querer se automedicar, tomar alguma coisinha para dar uma... E é o coração, né? É uma muito mais frequente essa dúvida, né? E essa confusão do que você imagina. É mesmo? Tem muitas pessoas tratando depressão aí que têm hipotiroidismo e muitas vezes não avaliaram ou não sabem. Fica então aí uma dica para vocês que estão assistindo, de caso sentir esses sintomas, de procurar um especialista e ver mesmo se está tratando a doença certa, né, doutor? Perfeitamente. E a pessoa também, você perguntou as causas das arritmias. Isso. As congênitas, a pessoa nasce com elas. E as adquiridas, elas têm uma série de fatores. A nossa sociedade hoje está vendo surgir um número muito maior de idosos. Sim. Vivemos mais e com isso, quanto mais se vive, maior a possibilidade de se adoecer. Certo. E quanto mais idosas as pessoas, o risco de complicações, e a gente chama de comorbidades, que seriam outras doenças, aumenta. Quanto mais velho, mais provável que terá um acometimento. Para você ter ideia, as pessoas com mais de 60 anos têm em torno de 30, 28, 32% de hipertensos. É bastante. Se você pegar 100 pessoas com 60 anos, vai ter uns 32 hipertensos. Se você pegar uma população hoje de 80 anos, é 58% a 62% de hipertensos. É muito alto. Então, né? Quanto mais se envelhece, mais se adoece, né? mais problemas surgem. E as arritmias fazem parte desse universo também. E ali que o senhor falou que a pessoa pode nascer com um nervinho a mais que faz essa diferença no ritmo. Nesse caso, existe cirurgia? Existe. E que nesse caso, quando há uma repetição muito grande de episódios de taquicardia, em que a pessoa se sente mal e atrapalha a vida da pessoa, isso aumenta o risco também de arritmias mais graves, de complicações maiores. Então é indicado um tratamento que é feito através de um procedimento que chamam de cirúrgico, porque é feito pelas artérias, né, ou do braço ou da perna, geralmente da perna, atinge lá dentro do coração e mapeia essa área do coração para descobrir onde é que está aquele fiozinho sobressalente. Certo. E é feita uma coagulação do processo, que é chamado de eletrofisiologia. E através disso é feita uma cauterização daquele ponto. Ah, sim. Aí, então ele anula aquele ponto que deixará de emitir o comando para o coração acelerar de novo. Então, quando ele tinha uma via a mais, que a gente chama de via acessória, ele passa depois a contar só com uma via. Tá? Infelizmente, esse é o único processo para isso, tá? E infelizmente é frequente que a pessoa é tratada e depois volte a ter esse problema. Isso acontece também. Mas ele, então, digamos assim, é cauterizado, mas não corrige 100% ali.
Geralmente corrige, mas não é 100%. Ah, sim. O risco de uma recorrência existe. Não é grande, existe. Existe. Interessante. E o senhor podia explicar para as pessoas, nesse contexto, qual o benefício do marca-passo? O marca-passo é um aparelho que é colocado no peito das pessoas, por fora, embaixo da pele, e que tem 2 fios que vão ser instalados no músculo do coração. Por quê? A bradicardia, que é uma arritmia com menos batimentos, com uma frequência cardíaca menor, ela provoca muitas alterações. Sim. E quando o coração está batendo menos, você tem um fluxo de sangue menor para todos os órgãos, inclusive para o cérebro. E um dos grandes sinais dessa bradiarritmia, dessa frequência baixa do coração, a gente chama de síncope. É aquele desmaio em que a pessoa cai, né? E quando é uma síncope cardíaca, geralmente ela se machuca porque apaga mesmo, machuca a testa, machuca o braço, machuca alguma parte do corpo. E quando há uma frequência disso aí, ou quando você tem um diagnóstico de que o coração está com um bloqueio, quer dizer, aquele sinal que deveria ir adiante e mandar o coração contrair não está indo o suficiente, ele geralmente daí é menos de 40, é 30, 25, 28. Aí a pessoa se sente muito cansada, provavelmente, né? E acaba desmaiando. Uhum. E o que acontece? Esse chamado bloqueio, ele não vai mais permitir que o coração frequência normal. Sim. Então é colocado um aparelho eletrônico que evoluiu muito. Hoje tem aparelhos muito modernos, com uma vida de 10 anos, a mais de 10 anos. Então você coloca na pessoa, ele vai ficar lá 10 anos ou mais. São aparelhos que, por exemplo, se o coração está contraindo normal, ele não gasta bateria. Mas a hora que diminui a frequência do coração, ele começa a trabalhar. Então esse marca-passo, e por isso que é chamado marca-passo, ele manda na frequência correta. Ali. Na frequência correta, que é uma média de 72 batimentos por minuto, que ele manda em geral. Tá? E aí o coração passa a bater regularmente e resolve o problema daquela pessoa. Em muitos idosos, a única alteração cardíaca às vezes é essa. Só que é uma alteração muito grave e que pode levar a pessoa à morte. Sim. Né? Pela falta de contratilidade do coração. E o marca-passo vem e resolve. Então finalizamos aí mais um programa Vida e Saúde, hoje falando sobre arritmia e essa parte cardíaca, né? Essas doenças cardíacas aí que atingem tanto a nossa população. Numa sequência vamos continuar falando sobre este assunto.